Seja bem-vindo à STPTV, a sua nova televisão disponível em www.youtube.com/canal STPTV e também em Facebook, canal STPTV. Ler é talvez um dos maiores prazeres, é uma das formas mais ricas de conhecimento humano, é de facto um culto. Hoje temos connosco Hélio Bandeira em estúdio para falarmos sobre Saudade, a Comadre do Cão, o seu livro. Um livro que eu considero ser um romance verdadeiramente extraordinário, um romance muito rico, um romance que acaba por ser, efetivamente, um romance político, um romance pós-colonial. Ainda neste programa vou conversar com o ex-ministro das Finanças, Américo Ramos, e falaremos do Orçamento de Estado de São Tomé e Príncipe, que está neste momento a ser preparado. Vamos ver uma reportagem e voltamos já para a nossa conversa com o Hélio Bandeira. Mais produtivo do que tentar definir literatura, talvez seja encontrar um caminho para decidir o que torna um texto em sentido lato literário. A definição de literatura está comumente associada à ideia de estética, ou melhor, da ocorrência de algum procedimento estético. O texto literário é, portanto, aquele que pretende emocionar e que para isso emprega a língua com liberdade e beleza, utilizando-se muitas vezes do sentido metafórico das palavras. Nos tempos que correm e devido à globalização, esbatem-se as barreiras para os escritores que pretendem divulgar as suas histórias além fronteiras. Que desafios encontram? Quais as suas referências? O que pretendem transmitir das suas palavras? É isso que vamos descobrir hoje na STPTV. De volta, depois de vermos essa breve reportagem. Hélio Bandeira, bem-vindo e desde já os parabéns pelo teu romance Saudade, que eu acho, e já temos falado algumas vezes sobre isso, que eu acho verdadeiramente admirável, até pelo facto de ter sido escrito por um escritor que já é pós-colonial, ele próprio, já nasceste depois da nossa independência, tens um outro olhar sobre a nossa realidade e esse olhar, que é obviamente também, para além de cultural e até literário, é também um olhar político na perspectiva daquilo que é o pós-colonial. Ou seja, olhas para nós, já connosco sendo responsáveis pelo nosso próprio destino, pela construção da nossa própria identidade. Nessa perspectiva, eu devo dizer que li o livro e várias vezes, em muitos momentos, isso fez-me lembrar A Curva do Rio, do V.S. Naipaul, enfim, um livro que para mim é um livro de referência do romance pós-colonial. Hélio, primeiro, porque esse título, Saudade, que se entende, quem leu o livro entende, mas a parte mais integrante do título é a Comadre do Cão. Isto é uma coisa que deixa muita gente a pensar o que é que isso quererá dizer, não é? Boa tarde, Abílio. Antes de mais, vou tentar seguir a tradição dos convidados ao programa, que é parabenizar o programa, a iniciativa, que eu, por acaso, recebi com bom grado, e não só pela estrutura do programa, também pela simpatia que eu tenho pelos apresentadores do programa. Também. Portanto, há uma troca de parabéns aqui. Falando do Saudade, Saudade é o crioulo, é a tradução literal do nosso português, saudade, para o crioulo cabo-verdiano. Como eu costumo dizer nas minhas apresentações, que o tema essencial do livro basicamente gira à volta da saudade, porque nós temos, quem for a ler o livro, terá esta sensação de que a saudade é o epicentro da história, de todo o enredo, e é como consequência das ações dos personagens envolvidos no enredo, e também acaba por ser também causa. Portanto, Saudade coloca-se neste centro. E tendo em conta que o personagem principal, que eu costumo dizer que é o coletivo, que são os cabo-verdianos que ficaram desterrados em São Tomé e Príncipe, os santomenses e os cabo-verdianos, quase todos conhecemos essa história. Eles é que são, para mim, o personagem principal no coletivo. E eu achei que havia alguma coisa nessa sonoridade, em vez de saudade, para o saudade de terra longe.
Bom, depois é que vem a parte da Comadre do Cão. Em princípio, porque o Saudade é um livro que vem de 2 livros. São 2 romances que eu digo que sacrifiquei 2 romances para fazer só um livro, porque seria a minha estreia literária, e eu já estava a ver o caminho que eu tinha que percorrer e as dificuldades que eu ia encontrar pelo meio. Eu sabia que tinha que ser um livro muito bem trabalhado, não simplesmente pelo conteúdo, pela qualidade da obra, portanto eu tinha que sacrificar aqueles 2 livros para fazer um livro, porque eu tinha noção daquilo que eu ia colocar nas mãos dos leitores. A Comadre do Cão, digamos que é a segunda parte do Saudade, mas ela está, essas 2 partes estão intercaladas de uma maneira que não se apercebe qual é que é o primeiro livro, qual é que é o segundo. Portanto, por isso que eu digo que Saudade é um livro, digamos, híbrido. A Comadre do Cão. A Comadre, no sentido figurativo, naturalmente. Olha, quem lê o livro também entende bem o que é que isso quer dizer, mas como é tão há ali uma comadre, no seu contexto semântico, não é? A comadre é a relação de compadrio que existe entre 2 personagens que movimentam também, tem grande dinâmica no enredo. Mas a comadre não será, na minha ótica, na altura em que eu estava a especular subtítulo para a obra, não será necessariamente aquela comadre, será, portanto, os personagens femininos da história, que os seus comportamentos, as suas cumplicidades, portanto, isto para mim traduz sempre algum compadrio. E encontra-se isso muito ao longo do livro. Muito mesmo. Há aquele xadrez. Aliás, quase todas as personagens femininas do livro parecem ser comadre de alguém ou de alguém, o que é muito rico e enriquece bastante a relação, quase sempre também dúbia, de qualquer uma das personagens femininas com os personagens masculinos. Agora, há aqui uma outra coisa, enfim, que a mim me atraiu imenso no teu livro e que, enfim, do meu ponto de vista, define muito aquilo que tu tentaste fazer. Aliás, tu e já começa a ver uma geração de São Tomenses pós-independência, pós-coloniais, que no ano passado, enfim, escreveram obras, do meu ponto de vista, bastante relevantes. O teu caso, Orlando Piedade, a Oni Dalva, a própria Gorete Pina. Sim. Ou seja, há aqui quase que em 2012 uma série de jovens são-tomenses a escreverem e a editarem. E qualquer um deles, porque eu li a obra de todos, a fazê-lo de uma forma bastante livre e muito pouco, digamos que, muito pouco agarrada ao processo da criação da nacionalidade ou do nacionalismo são-tomense. Ou seja, quase que já há aqui uma espécie de corte, cada um a escrever relativamente ao seu, tendo em consideração, tendo como ponto de vista o seu próprio olhar sobre a realidade e a não deixar-se influenciar, ou não deixar que as obras sejam muito influenciadas por aquilo que a sociedade dá aos autores. O que é que eu quero dizer com isso? Temos aqui já uma nova geração de escritores são-tomenses a fazer o corte com a literatura, digamos que ainda nacionalista do país. O que é que tu achas? O que é que tu achas dessa minha conclusão? Quer dizer, não, eu acho que o Abílio está certo, porque vejamos, normalmente quando se fala de literatura, os escritores têm a tendência de escrever coisas do seu tempo e do seu período. Não é somente uma forma, digamos, lírica, uma forma embelezada de transmitir as ideias, mas é também, nós tentamos, pelo menos digo isso com alguma ousadia, pronto, e inscrevo-me neste basquete de escritores, mexer com a emoção das pessoas, mas também exortar para alguns problemas que sejam sociais, políticos, às vezes mostrando a nossa própria perspectiva, ou também, às vezes, reportar, somos testemunhos, digamos, estamos a ser interlocutor do testemunho de alguém. Isso também acaba por acontecer. É muito relevante o que acabaste de dizer. Eu, há bocado, quando introduzi-te e fiz aquela pequena introdução no início,
disse que o teu romance era um romance político muito na tradição do romance algum romance pós-colonial. Com isso, o que eu quis dizer, enfim, os ouvintes podem ter ficado, os ouvintes, enfim, os telespectadores, eu tenho que sair da linguagem da rádio e tornar-me aqui um apresentador de televisão. Peço desculpas, os telespectadores. Os telespectadores devem ter ficado, mas isto se calhar é um romance em que se fala muito de política. Não é isso. O que está por trás é um olhar sobre uma determinada realidade que está densa ou extraordinariamente politizada. É isso, enfim, o teu olhar não pode deixar de ser político, porque a realidade obriga-te a ter esse olhar, o que é que achas? O que é que achas? Eu por acaso descobri a resposta a isto quando eu procurei por um dos consultores. Tive algumas pessoas que estiveram envolvidas na orientação da obra, digamos, alguns aspectos técnicos e outros, se bem que era muito difícil só uma pessoa ter acesso a todo o manuscrito, não é? E na altura era muito virgem, digamos assim, a produção literária santomense dos jovens. Era muito fraca, não era muito expressiva, como houve esse boost agora de 2011, 2012 e por aí. E a primeira questão que foi levantada é, olha, veja lá tu o que é que vais escrever, porque sabes que nós somos de um país muito pequeno, a nossa realidade é muito fechada e podemos não estar preparados para as coisas que nós vamos... Não, espera aí, estamos a falar de romance, estamos a falar de literatura de ficção, e uma obra de ficção. Mas pronto. E eu disse, eu não quero ser um escritor político, porque eu não sou um político, nem quero escrever um romance político. E ele disse, mas o que você está a dizer é um autêntico disparate. Porque todos os escritores são políticos. Bom, de alguma forma. Bom, de facto... Boa resposta. Boa resposta, sim senhora, mas eu tentei ver que, no fundo, nem sequer precisamos ser escritor para sermos políticos. A partir do momento que nós tenhamos uma opinião formulada sobre os aspectos que influenciam, mexem com a nossa vida, nós temos uma atitude expressiva, atenta, nós estamos a fazer política porque ao feedback, ao ricochete, portanto... E eu tentei ver as coisas numa perspectiva diferente. Eu saí fora do papel de escritor e comecei a ler as minhas obras e tentar ver qual era a sensação que, eventualmente, eu podia estar a passar para o leitor. E vi que, de facto, havia uma corrente que estava a circular e o meu cúmplice nesta política eram os leitores. Portanto, a partir deste momento, também os leitores são políticos, porque eles são os cúmplices, não é? Há uma corrente. Aquilo está a circular, a ideia está a fluir, percebe? Bem visto. E portanto, levanta questões políticas, porque, voltando à questão inicial que estávamos a falar, eu acho que cada literatura marca o seu período e marca também... Se nós formos a ver, quando a Billy fala da literatura no período pós-colonial, sobretudo, eu acho que é uma literatura que vem no sentido de tentar, digamos, compensar a literatura que havia no período pré-colonial, em que nós sabemos que, em primeiro lugar, é devido à própria a alfabetização e habilitação das pessoas. Nós estamos a falar da literatura africana, da língua portuguesa, quer dizer, os países eram colonizados, não havia aquela emancipação social, não é? Mesmo na classe intelectual, até cultural. E, portanto, ainda que houvesse produções literárias, não havia consumidores internos para consumir essa literatura, as pessoas não sabiam ler, não sabiam, e, portanto, não percebiam. Era toda a produção que vinha da parte europeia. Ela era chamada africana porque retratava aspectos que tinham a ver com a África, a aventura do europeu em África, mas o africano não era epicentro dessa literatura. E nós fomos a ver grandes nomes da literatura africana, da língua portuguesa, sobretudo alguns conhecidos, o Pepe Tela, o Landino Vieira, a Ala do Espírito Santo, são pessoas que estiveram, de alguma forma, ligadas ao processo nacionalista de independência. Portanto, e antes deste período acontece a mesma coisa. Portanto, eu venho de um período pós-independência e, naturalmente, nós defrontamos com uma realidade e com um conhecimento que nos foi passado, que nos foi transmitido. E, naturalmente, nós somos observadores e nós queremos ver, de facto, que na prática aquilo que é feito
aquilo que acontece justifica aquilo que nós estamos a aprender. E nós vemos que, de facto, alguma coisa não está a bater bem. Será que nós estamos a ser bons observadores? Ou, portanto, o escritor não traz necessariamente a sua... Pelo menos neste livro, neste romance, quem já leu sabe, que eu tento não me expor muito do ponto de vista, digamos, ideológico. Porque existem escritores que se conseguem ver dentro do livro, da sua própria ficção. Que se percebe. E eu tento trazer várias perspectivas neste romance, porque, de facto, o problema pode estar em quem está a perpetrar as atividades ou quem está a observá-la também. Portanto, é preciso tocar com a sensibilidade das pessoas, é exatamente isto, mostrar várias perspectivas em que o mesmo problema pode ser visto. Claro, mas o romance, obviamente, que não é um romance, digamos que ideológico. Não é, não tem nada a ver. Sem dúvida, não tem nada a ver. Também não é um romance político, não necessariamente. No sentido político, não. Quando eu digo político... Evoca questões políticas, claro, naturalmente. E também existe um olhar, vou ser suficientemente atrevido para te dizer, que existe um olhar crítico relativamente a um certo tipo de comportamento político, mas absolutamente bem integrado na trama, no enredo, e fazendo com que o enredo até tenha todo o sentido nesta perspectiva, não é? Numa perspectiva razoavelmente crítica da realidade. Por outro lado, eu quando falei do pós-colonial, há uma coisa na cultura pós-colonial que me atrai muito, é que ela tem uma dimensão, enfim, a cultura africana hoje contemporânea, que ela tem, africana, enfim, quando eu digo africana, podia também ir por outras geografias, mas ficamos aqui pela africana, e até, se for necessário, até pela São Tomé, que é o facto de haver aqui uma dimensão cosmopolita que ela própria também, em si, acaba por ser política, porque há aqui uma triangulação clara no enredo, enfim, que tem que ver com uma vivência são-tomense, uma vivência são-tomense fora de São Tomé, para o caso em Portugal, e depois vivências de alguns são-tomenses, no caso cabo-verdianos de São Tomé, ou Cabo Verde, como nós chamamos, em Cabo Verde e em Portugal. Ou seja, há aqui um encontro dessas três dimensões, incluindo a dimensão portuguesa, Coimbra e Aveiro, aqui essa dimensão que não pode deixar de ser considerada uma dimensão cosmopolita. Ou seja, esse olhar cosmopolita já é um olhar de uma geração, ou seja, da geração pós-colonial. Já lida bem com isto sem que haja aqui nada de ideológico, não, que é muito interessante para o romance. Sem dúvida que não. E, aliás, eu tentei... o personagem principal no singular, que é o Dr. César Batista, aliás, tem um destino bastante irônico no livro, não é? E há uma situação em que eu próprio parei a pensar e cheguei à conclusão e disse, olha, ele agora, quer dizer, a situação fundamental da obra, a ideia da problemática social, esta complexa situação dos cabo-verdianos em Santo Tomé e Príncipe, é uma situação que nós paramos e olhamos para aquilo e dizemos, olha, eles estão em Santo Tomé e Príncipe, estão desterrados, são vítimas de uma situação que não foi bem resolvida com a descolonização, seja qualquer que seja o argumento, não é? Mas o facto aqui, eles são vítimas desta saudade, não é? Que é a saudade. E o caso irônico é que os próprios intervenientes que supostamente teriam dali para frente o destino dessa gente na mão, não é, para resolver os problemas, acabam também por se verem apanhados pela própria saudade. Eu tentei mostrar essa faceta dos dois ângulos. Portanto, por isso que eu tento fazê-lo, o César deslocar, tento mostrar em cada ângulo em que eu o coloco, nós conseguimos ver esta dimensão que o Abílio está a falar. Cosmopolita. Cosmopolita no próprio personagem. Isso é um facto, é uma coisa muito, muito interessante. Porquê? Porque muitas vezes nós temos esse problema, nós são tomenses, temos esse problema relativamente mal resolvido. Quando eu digo mal resolvido, duvidamos muito
dessa nossa, hoje, dimensão global. Ou seja, o São Tomense hoje é, obviamente e claramente, um ser global, porque passou o São Tomé e Príncipe a ser um país de intensa ou de alguma imigração já. Os números de São Tomenses no exterior estão a subir consideravelmente e os destinos da nossa imigração também começam a ser muito diversos. O próprio Hélio está em Inglaterra nesta altura. Ou seja, disto tudo e das tuas próprias circunstâncias, não é? Desse andar pelo mundo, dão-te um olhar que é um olhar que fica muito claro no livro. E era esse olhar cosmopolita que traz muita frescura, efetivamente, para a literatura são tomense. Cosmopolita e fresco. Fresco e até, de certa forma, descomplexado. Um olhar do São Tomense para si próprio de forma descomplexada. Eu acho que essa é a grande força e riqueza do romance, fora uns diálogos escritos com uma criatividade muito acima do normal. Estes diálogos é preciso trabalhar muito. Esta aqui é a parte mais difícil, porque é como eu estava a dizer, porque há uma vaidade dos escritores, e eu acho que eu não percebia. E quando comecei a apostar na escrita narrativa, a definir-me, desculpem a ousadia, como romancista, é que eu comecei a perceber isso, de ser o criador. Não é? Mas eu não sabia os sacrifícios que tinha que se fazer. Ser criador dá imenso gozo quando nós estamos a... Porquê? Porque nós estamos a criar vidas, matamos pessoas e damos-lhe vida e damos-lhe saúde, fazemos pessoas ricas e pobres e por aí fora, não é? Só que, entretanto, quando chegamos na parte do diálogo, o próprio o autor tem que revestir-se de pele de vários personagens e de modo que aquilo seja mais realístico possível. Nós temos que, ao mesmo tempo, ser o polícia e ser o bandido. Mas é verdade. A mesma pessoa que está a ser estrupada, eu tenho que revestir-me desta pele. E é uma sensação estranha, porque quando nós estamos a representar em nós próprios um personagem desagradável, aquilo que é socialmente completamente desaprovado, nós depois sentimos uma espécie de asco, porque eu sou este agora, neste momento que estou a escrevê-lo. Pelo menos o criador, não é? Pelo menos é o preço que tem que pagar para ser o criador. E, portanto, quer dizer, adaptar vários discursos e revestir a pele de vários personagens e obriga-nos a deslocar em fração de segundo de um lado para o outro. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Que agora que falaste nisso, dessa deslocação de segundos, eu vou ter que falar da deslocação de anos. Porque há aqui uma outra temática inerente à própria obra, que eu também considero ser uma temática política candente na nossa sociedade, na sociedade de São Tomense, que é a questão das gerações. A questão das gerações e da forma como as diversas gerações olham para o país, olham para a sociedade, olham para a própria cultura e olham para o próprio homem são tomense. E é extraordinariamente rico o facto de que no teu livro estar tudo muito parecido com a realidade, mas sendo extraordinariamente ficcional. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os personagens, conforme as idades que vão tendo, vão olhando para a realidade que lhes envolve de formas totalmente diferentes. Depois é uma coisa que marca. Há aqui uma geração de pessoas mais velhas do que tu e mais velhas do que eu, digamos, em termos de caracterização de personagem, que são quase todos rigorosamente políticos ou politizados. Isso parece demasiadamente real. Mas o contraste ficcional é feito com quem está abaixo dessa gente toda ter uma relação com a política totalmente diferente, quase que instrumental, sim, não é? Sim, claro. Esta questão que o Abílio está a levantar agora justifica o meu desespero, a minha ansiedade para a publicação da obra. É como eu estava a dizer, porque chegou uma altura, pelo menos as pessoas que já conheciam o meu trabalho antes da publicação, estavam a dizer, mas tu és bruxo o quê? Por quê? Porque numa conversa até disse ao Abílio, até que saudade parece que é uma profecia. Pois é verdade. Não é? Porque, e nem vale a pena falarmos sobre os detalhes, porque senão... Sim, até parece que é uma profecia. Porquê? Porque... Devem comprar a obra, isso é que têm que fazer. Voltando àquela questão da corrente social e política que circundam os leitores
os escritores do seu próprio tempo, também não só aquilo que está acontecendo no momento, mas também consegue-se antever, existem reflexos, sinais, dependendo, baseado nos precedentes e da maneira que as coisas se movimentam à nossa volta no momento. Nós conseguimos, nem sempre estamos certos, é por isso que estamos no contexto romancista. Claro, mas eu acho que qualquer santomense conseguiria o spot on, como se diz. Não é? Porque há situações que, para mim, são tão evidentes na nossa esfera política, voltando outra vez podem à política. ser antecipadas ficcionalmente. De alguma maneira, e consegue-se fazer um match. Isso é muito pós-moderno, aliás, o romance também é pós-moderno, quase que basta ser pós-colonial para ser pós-moderno. Sim. Mas há aqui uma outra coisa que eu estou curioso por perceber. Mas porquê este fim quase que trágico, quase que tão trágico para os políticos, sobretudo os políticos dirigentes? É uma coisa impressionante, quer dizer, os políticos dirigentes, aqueles que têm cargos de grande peso político, têm quase todos, enfim, uma vivência primeiro dúbia, uma vivência de aparências, de sombras e claridades, não é? E depois têm o peso do fim trágico. Ou seja, mesmo aqueles que parece que saem-se bem, ficam com o peso de uma responsabilidade terrível. Eu não diria o fim propriamente trágico. Eu diria que é um fim possível. Porquê? Porque poderia ter sido pior do que aquele que nós encontramos, não é? Que nós encontramos no livro, porque as pessoas, eu pelo menos sou uma pessoa que não gosto muito de histórias de fantasias e ilusões e esse tipo de coisas. Para mim, Romeu e Julieta já basta. Não é? A característica do livro que eu escrevi, eu acho que exigia que o romance fosse realístico. E nem sempre temos que trazer essa ideia de bem vence ou mal vence. Porque existem vários caminhos. Claro. Existem vários caminhos. E eu optei por aquilo que me vislumbrou ser o mais realístico possível. E, portanto, mas também foi como uma forma de tentar mostrar aos leitores, porque eu acho que eu consegui desmistificar algumas ideias que se tem da relação entre ser político e ser um cidadão, não é? Porque existe uma vida fora da política. Com a política consegue-se manipular muitas coisas e até manipular a vida das outras pessoas. Sim, não é? fica claro no livro. Fica bem claro no livro que existe uma nossa vida, que se somos políticos, né? Quando nós saímos da política, que nós às vezes reduzimos não é reduzir, porque eu acho que o papel do cidadão comum e corrente é muito nobre. Ou seja, nos é devolver... Há uma frase que eu tenho que citar do livro, que é, cito o Hélio, a tua vida pessoal deve estar sempre a quilómetros dos assuntos políticos. Essa é uma frase desse livro. É uma frase desse livro. Quer dizer, é uma frase até que nem sequer nem é minha. Isso acontece quase que ao contrário, não? É uma correspondência. Isso acontece quase que ao contrário. Eu não sei se é uma correspondência, é um diálogo entre dois políticos, entre um Macebo e eu lembro-me, sim, já estou a ver. Agora, diz-me uma coisa, e como é que o livro foi recebido pelos são tomenses? Tens essa sensibilidade? Sabes como é que os são tomenses receberam a tua obra, o teu olhar, enfim? Dos que receberam bem. Mas eu tenho uma estatística muito pequena, porque é uma situação muito curiosa neste livro. Não sei se é preciso saudade. Pelo menos nas vendas sobre as quais eu tenho o controle, eu acho que 5 ou 10% dos leitores que adquiriram a obra é que são santomenses. Isso é muito, francamente, pouco. É curioso que as pessoas que têm falado sobre a obra e que têm me dado feedback em off, ou mesmo publicamente, são lusófonos, que não são santomenses, são angolanos, são cabo-verdianos, são portugueses, são brasileiros, e também pessoas fora da lusofonia, e que dá-me imenso gozo, porque dizem, olha, eu vou começar a aprender português através da sua obra, porque eu comecei a aprender um bocado de espanhol, tive uma aula de português, e pelo nome também, vê-se que não é um lusófono. E tendo uma venda definida para a Europa, e às vezes exclusivamente para a Inglaterra, quando aparece uma venda, uma compra
dos Estados Unidos, o Kosovo. A gente fica tão emocionado que a gente não olha para o aspecto financeiro. Autoriza lá a venda, porque é um gozo imenso para mim, percebe? Estar a ver pessoas a comprarem livros nestes locais e saber que o soldado vai chegar ali. É uma coisa... Portanto, é difícil fazer essa estatística. Eu lembro-me também de uma entrevista que o próprio Orlando disse e falou que foram poucos os santomenses que apareceram na apresentação e na publicação, porque as pessoas aparecem com argumentos e desculpas, porque isto e aquilo. Pelo menos no caso do soldado, há um pecado, há uma desculpa que eu assumo. Há uma culpa que eu assumo, quer dizer, porque não havia outra forma de ser, que o livro não está nas livrarias, não tem uma venda convencional. Tem que ser online. Exatamente, porque devido ao modelo de produção, também podemos falar disso se houver oportunidade. Mas eu pergunto, aquelas obras que têm uma editora por detrás a suportar, que estão na FNAC, por que constantemente não vão lá e compram também? Essa é uma boa pergunta. E igualmente boas também como Soraya, ou até melhores. Com essa questão vamos terminar, mas eu antes de terminar vou dizer o seguinte. Estava a falar com o Armindo Espírito Santo, que tem os livros que eu acho essenciais, o economista, para os santomenses lerem, e ele reclamava exatamente do mesmo, que era o facto de poucos santomenses lerem as suas obras. E eu considero as obras do Armindo Espírito Santo essenciais, como considero o teu livro, enfim, de leitura obrigatória para santomenses, como considero o do Orlando Piedade, da Gorete, da ONI, já num outro contexto, mas são livros obrigatórios, é um outro olhar sobre o país e é um olhar que os santomenses devem ler, porque nós não podemos ter estar marcados fortemente só por uma forma de olhar São Tomé e Príncipe e a São Tomensidade. Meu caro, finalmente nos encontramos para falar um pouco sobre o teu livro. Finalmente. Eu agradeço o esforço que fizeste. O Hélio acabou de chegar ainda hoje de Londres, veio praticamente diretamente aqui para o nosso estúdio para gravarmos essa entrevista e ainda por cima um polícia simpático, a fim de oferecer uma multa. Está a adicionar. Espero que seja a primeira e a última, né? Porque senão... Obrigado, meu caro. E que haja mais conversas, e quando for do segundo livro, que eu já sei que estás a trabalhar nele, sim, como é óbvio, essa casa é a tua casa e serás, obviamente, bem-vindo aqui. Com todo prazer. E vais estar connosco. Se houver oportunidade, cá estarei. Eu agradeço a tua presença. Obrigado. Segue-se uma entrevista ao Dr. Américo Ramos, uma entrevista, enfim, uma curta entrevista, um olhar sobre o Orçamento de Estado. Nós vamos tentar, ou gostávamos de tentar, ter mais olhares sobre o Orçamento de Estado de São Tomé e Príncipe para 2014. Vamos fazer tudo no sentido de poder ter. De momento, lançamos esse olhar sobre o orçamento com essa pequena entrevista ao ex-ministro das Finanças, Américo Ramos. Boa tarde. Temos connosco hoje, na STP-TV, Américo Ramos, ex-ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe, um quadro do Ministério das Finanças, digamos que um especialista das finanças públicas do país. Está nesse momento em aberto a discussão sobre o novo Orçamento de Estado, Orçamento Geral do Estado, para o ano 2014, julgámos oportuno e até bom abrir uma discussão, ou prolongar a discussão que já está a ser feita na sociedade civil e pelos políticos, mas trazê-las também aqui para os telespectadores da STP TV. Nesse sentido, Américo Ramos, como vê a atual proposta do Orçamento Geral do Estado feita pelo atual governo? Como vê os valores, como vê as rubricas, como vê a forma, a estrutura do Orçamento de Estado para 2014? Nós, antes de mais, antes de começarmos a falar sobre o orçamento atual, apresentado pelo atual governo, seria bom que nós tentássemos caracterizar um pouco aquilo que é o orçamento de São Tomé e Príncipe. O orçamento de São Tomé e Príncipe é um orçamento com características muito particulares. Ou seja, é um orçamento em que 80% dos recursos são provenientes do exterior. Portanto, são provenientes de empréstimos e donativos. 60% desses recursos provenientes do exterior são donativos, por isso são financiamentos provenientes da ajuda internacional, o que pressupõe que o governo de São Tomé, o Estado santomense, é preciso observar algumas regras internacionais. Portanto, aqui estamos a falar da boa governação,
estamos a falar da luta contra a corrupção, estamos a falar da luta contra o branqueamento de capital e estamos a falar de transparência. Por isso, qualquer governo, ao apresentar um orçamento, tem que ter esses aspectos em conta, sob pena de os recursos neles inscritos não serem concretizados. Portanto, por que é que eu digo isso? Digo isso porque, portanto, no orçamento podemos encontrar tanto ajudas ou empréstimos bilaterais e multilaterais, mas os multilaterais são os mais fiáveis, portanto, as instituições multilaterais dão maior seriedade, portanto, aos financiamentos prometidos no orçamento. Contrariamente àquilo que acontece com os financiamentos bilaterais. Por quê? Porque os financiamentos bilaterais normalmente chegam a ser proibitivos para São Tomé e Príncipe, devido à nossa capacidade de endividamento. Como sabe, nós somos um país pequeno, com um produto interno bruto cerca de 250 milhões de dólares, e nós temos um nível de estoque da dívida neste momento de cerca de 90%. De acordo com regras próprias das instituições multilaterais, mais concretamente Banco Mundial e Fundo Monetário, São Tomé só pode aceder a empréstimos concessionais. Isto porque o país pode não ter capacidade de reembolsar esses empréstimos. Por isso, antes de tudo, é preciso encarar esses aspectos. Portanto, esses aspectos que eu aqui fiz referência, ou seja, ter em conta que os financiamentos multilaterais são mais fiáveis e para que se consiga acedê-los é preciso um conjunto de regras, a boa governação, a transparência, a luta contra a corrupção e a luta contra o branqueamento de capitais. Ter em conta que, se tiver que recorrer, portanto, a empréstimos, esses empréstimos têm que ser concessionais, ou seja, tem que ser empréstimo com um período de maturidade suficientemente vasto, portanto, a partir de 25 a 40 anos, e uma taxa de juro que não é aquela de mercado, portanto, uma taxa de juro realmente baixa. Isto é o que deve ser um orçamento, o que qualquer governo a preparar um orçamento deve ter em conta. Olhando para este orçamento, digamos que pontos críticos consegue encontrar nele? O que é que vê de criticável, o de menos consistente no atual Orçamento de Estado, na atual proposta de Orçamento de Estado para 2014? Em relação ao presente orçamento, eu acho que, do meu ponto de vista, o orçamento foi programado numa base demasiadamente otimista. Demasiadamente otimista porque as receitas neles programadas estão muito acima daquilo que são as capacidades de mobilização de receita neste momento no país. Isso é por um ponto. O segundo ponto que eu acho é que a previsão desse orçamento é um orçamento que devia ter em conta que 2014 é um ano eleitoral. É um ano que o governo terá aí cerca de 6 meses, mesmo se voltar a ser o mesmo governo, mas ele tem uma interrupção em junho, para junho antes, portanto, o período de campanha, o período eleitoral, e depois para retomar já no final do ano. Por isso, esse é um orçamento que devia ser mais conservador possível, tendo em conta esses dois aspectos que eu aqui mencionei. E, retomando aquilo que disse inicialmente, os recursos inscritos nesse orçamento são um pouco credíveis, posso dizer assim, porque são, na maioria, portanto, neles inscritos, uma grande parte desses recursos são recursos de fontes bilaterais e são recursos que podem ter algum problema de mobilização, tendo em conta, portanto, as suas características próprias que eu aqui mencionei anteriormente em relação à concessionalidade ou não concessionalidade. E, para acrescentar, é que, caso não se cumpra, portanto, essa regra de concessionalidade, nós podemos estar a pôr em causa, portanto, o programa que temos com as instituições de Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário, que são os nossos conselheiros na política macroeconômica, que não vão validar um programa com uma mobilização de recurso não concessional e comprometa, portanto, o desempenho, portanto, do país no futuro.
Américo Ramos, será que as receitas previstas na atual proposta do Orçamento Geral do Estado para 2014, será que elas serão executadas? Isto porquê? Porque é algo tradicional dos nossos orçamentos, temos muitas dificuldades na arrecadação de receitas. Este ano, de acordo com aquilo que são os resumos que constam da proposta de orçamento, acha que as possibilidades de execução serão mais elevadas do que das outras vezes? Do meu ponto de vista, não corresponde muito bem, exatamente porque 2014 é um ano específico, com sua característica específica. É um ano eleitoral. Não há grande probabilidade que se consiga mobilizar receitas, portanto, ao nível que está programado. Ainda que temos que ter em conta que o ano que estamos a terminar, o 2013, também foi um ano em que o governo não conseguiu executar na sua totalidade ou grande parte do seu orçamento de investimento público. Portanto, vamos chegar ao final do ano com uma taxa de execução de aproximadamente 30% a 40%. E, para caso específico de Santo Tomé, isso tem grande impacto nas receitas. Ou seja, se o governo não faz investimentos públicos, de acordo com aquilo que está programado, não consegue mobilizar financiamentos para financiar o investimento público, isso desencadeia um efeito que faz com que próprias empresas também, os contribuintes, as grandes empresas, não consigam pagar os seus impostos. Por isso, nós vamos estar no final do ano, a chegar no final do ano com uma realização de despesa abaixo do previsto e 2014 com essa característica que eu fiz referência do ano eleitoral, também que a capacidade de mobilização também vai ser bastante baixa. Ainda em seguimento as questões de diferenças e de semelhanças, do olhar geral sobre o orçamento, sobre essa proposta de orçamento de Estado, que diferenças existem efetivamente entre essa proposta de orçamento e a proposta de orçamento do seu governo? A proposta do último governo constitucional, que não executou o orçamento já de 2013, mas que fez uma proposta pública. Quais são as diferenças entre o vosso orçamento, o orçamento do governo em que esteve envolvido, e o atual orçamento deste 15º governo? A diferença está naquilo que eu disse anteriormente. Temos que ser mais conservadores nas nossas projeções e ser mais realistas em termos de mobilização e em termos de despesa, qualidade das despesas. Também esse é outro aspecto que é preciso sublinhar. A qualidade das despesas é essencial. É essencial. Um ponto que observei neste orçamento é que esse orçamento é a repetição do orçamento de 2013. Portanto, o governo tinha que voltar a inscrever todos os projetos de investimento que inscreveu em 2013, que não conseguiu realizar, e inscreveu-os para 2014. Portanto, a questão aqui se põe a mobilização de recursos para realizar. Porque o mesmo aconteceu em 2013, não conseguiu mobilizar, e o orçamento foi reinscrito para 2014, mas com outras fontes de financiamentos que, ao meu ver, uma percentagem grande não poderá ser, portanto, não há condições para serem mobilizadas. Obrigado, Américo Ramos. Posto isto, terminamos a nossa conversa. Espero que tenha sido útil. Sendo assim, despeço-me. Eu sou Abílio Neto, essa é a vossa STP-TV. Devem e podem encontrar-nos no YouTube, no canal habitual, e agora também, mais recentemente, na nossa página no Facebook. Portanto, boa tarde e até a próxima semana. Eu sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma.
Nelson Mandela nasceu 18 de julho de 1918. O seu nascimento por si só não mudou nada. O mundo continuou tal como estava, sem saber que nessa data nascia aquele que haveria de ser o estadista mais amado do mundo. Mandela teve uma vida de lutas. Lutou por ideais, pelo seu povo, por África, pela humanidade e pelo mundo. Todos os seus anos de vida foram de luta. É isso que homenageamos hoje. A vida de um homem que foi mais do que um homem. Foi o pai de uma nação e um exemplo para o mundo inteiro. Recordamos agora a sua vida. Logo no primeiro ano do seu curso, começou a sua luta contra o regime do Apartheid, regime que segregava os negros a quem não era reconhecida a maioria dos direitos políticos, económicos e sociais. Líder de um movimento estudantil que militava contra políticas segregacionistas, foi expulso da universidade, facto que o levou a transferir-se para a Universidade da África do Sul, em Joanesburgo, onde terminou o curso de Direito por correspondência. Aos 24 anos, uniu-se ao Congresso Nacional Africano para, em 1944, fundar com Walter Sisulu e Oliver Tambo a Liga Jovem do CNA. O primeiro dos 3 casamentos de Mandela aconteceria um ano após o seu ingresso na faculdade, quando se casou com Evelyn. Conhecido por Madiba pelos seus companheiros, cedo se tornou comandante da Lança da Nação, um desmembramento armado da ANC em 1961. Depois, foi preso em 1964. Devido à sua luta contra este regime de segregação racial que assombrou a África do Sul por 46 anos, entre 1948 e 1994, Mandela passou 27 anos preso. Durante o período de cárcere, Madiba continuou a sua luta, politizando os outros prisioneiros e agindo uma vez mais conforme os seus princípios. Durante 27 anos encarcerado na minúscula e lendária cela 46.664, Nelson Mandela tornou-se um símbolo universal da luta contra o Apartheid. Por diversas vezes na década de 70 e na sequência da campanha Libertem Nelson Mandela, recusou uma revisão da pena e não aceitou mesmo a liberdade condicional em troca de não incentivar a luta armada. Nessa época, Mandela já se havia divorciado da primeira mulher e casado com Winnie, que ficou mundialmente famosa por ter ficado ao lado do ex-presidente nos anos em que ele esteve na prisão. Apesar de dedicar a sua vida à humanidade, Mandela teve família. Ao todo, teve 5 filhos. Durante o primeiro casamento, perdeu mesmo uma filha morta aos 9 meses de idade. A morte de um filho pode trazer amargura, desejo de vingança. Nelson Mandela virou-se para a paz, para a luta pela igualdade entre os povos. A missão da sua vida foi reconhecida com o Prémio Nobel da Paz, devido aos seus esforços para acabar com a segregação racial da África do Sul. Após o fim do Apartheid, nas primeiras eleições em que os negros puderam votar na África do Sul, em 1994, Mandela foi eleito presidente do país, onde conduziu um processo de democratização. No discurso de tomada de posse a 10 de maio, evocou a recém-nascida liberdade e disse que uma sociedade de que toda a humanidade se orgulhará nasceu da experiência de um desastre humanitário que durou tempo demais. Os ventos da mudança sopravam a favor da paz que Mandela tanto procurou em toda a sua vida. Em 1998, Mandela casou-se pela 3ª vez com uma política e ativista dos direitos humanos moçambicana. O seu mandato presidencial duraria depois até junho de 1999. Nesse período, o presidente sul-africano conseguiu adquirir respeito da comunidade internacional pelo seu regime de conciliação e pela proibição de práticas racistas. Na despedida do seu mandato, afirmou: "Nós, sul-africanos, não podemos esquecer o passado terrível para melhor podermos lidar com ele, perdoando onde o perdão seja necessário, mas não esquecendo." Por isso mesmo, Mandela perdoou, mas não esqueceu, e após o fim do mandato, continuou a atuar como militante. Mas o tempo passava, e apesar de um espírito jovem e ativo, a idade também ela avançava. Mandela sofria com constantes problemas de saúde, estando internado desde 8 de junho de 2013. Quando foi anunciado que o ex-presidente estava em estado grave, multidões emocionadas juntaram-se em frente ao hospital para deixar o seu apoio ao amado líder numa comoção que se alastrou pelo mundo. Morreu nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que estava internado num hospital em Pretória. A sua memória e a sua figura, muitas vezes descrita como maior que a vida, jamais serão esquecidos. Assim como não esqueceremos nunca os seus apelos às gerações futuras para que continuem a lutar pela justiça social. Mesmo celebrando, deixem-me lembrar-vos que o nosso trabalho está longe de estar completo. O nosso trabalho é a liberdade para todos. No mundo em que ainda há tanto para fazer, é duro perdermos aquele que era visto como um pai. Mas agora é tempo de continuarmos a sua obra. Mandela é muitas vezes chamado na África do Sul por Tata, que significa pai, ou por Kulu, que significa grandioso, mas é sobretudo referido em sinal de respeito por Madiba.
Existem pessoas que marcam o mundo somente por existirem. Quando Mandela nasceu em 1918, o mundo não mudou. Mas hoje, em dezembro de 2013, podemos dizer que está bem diferente e que os passos dados no caminho da igualdade e da paz serão no futuro menos duros para as gerações vindouras, devido aos caminhos que desbravou. Mandela deixou-nos mais ricos porque nos permitiu acreditar na paz, quando só a guerra parecia uma solução, porque nos permitiu acreditar na reconciliação, quando só a vingança parecia justa. Este foi sobretudo um gigante que caminhou entre os homens sem nunca se julgar melhor, mas olhando para todos de igual para igual, olhos nos olhos. A sua partida deixa-nos a todos mais pobres. Não nos esqueceremos do seu sorriso caloroso que nunca esmoreceu ao longo da sua vida, recheada de lutas. Adeus, Madiba.